Fala, meu amado. Olha como é bom e agradável estar na presença do Senhor. Olha a iluminação, como Jesus iluminou minha mente com a sua palavra neste dia. E olha o que ele deixou para mim e para você. Bom dia, amados. Passando aqui na manhã destes dias, conversando com Deus, e Deus falando na sua palavra, eu deparei com o livro de Lucas, no capítulo 3, do versículo 21, alguns versículos separados, que achava muito interessante e queria deixar com o irmão aquilo que Deus falava comigo neste dia. Aqui a gente fala sobre o batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouvia-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui mostra pra gente como Jesus foi batizado, como eu e você. Mas interessante é que nós sabemos que Jesus nasceu, depois vemos a passagem lá com Jesus com 12 anos, com os sacerdotes, e agora com 30 anos vemos Jesus vir a ser batizado. Está nesse pedaço de Lucas, né? 3, 21 e 22. Só que se prestarmos atenção, a palavra de Deus não diz que antes desse batismo, antes dessa apresentação dele perante a João para ser batizado, Jesus não fez nenhum trabalho. Jesus não manifestou nenhum milagre neste momento. Jesus não fez nada, só se preparou para este momento. Então, ali Jesus estava sendo batizado. E sabemos que depois que ele sai desse batismo, né, ele vai sendo levado para o deserto, que está em Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naquele dia, no fim dos 40 dias, né, dos quais teve fome. Então Jesus foi tentado durante os 40 dias e no fim ele teve fome. Então nos demonstra que Jesus, antes de começar o seu ministério, Jesus foi batizado, Jesus foi direto para o deserto, se preparou com oração e jejum para começar o trabalho dele. Mas o que vem a chamar a atenção é isto. Eu e você, quando vamos fazer um evangelismo, quando vamos fazer qualquer tipo de trabalho, nós estamos nos preparando, nós estamos jejuando para que aquelas vidas seja traga de Deus para nós, porque é Deus que traz. Você não pensa que você vai lá na rua e porque você está lá na rua evangelizando, você está indo ao encontro de alguém. Não, Deus está trazendo, porque você se preparou e Deus age ao favor daquilo que você fez. Pode ver que muitas das vezes a pessoa vai, fala e não tem um encontro com ninguém. Fica ali como se fosse um vendedor de bala, um vendedor de doce, entregando o folheto. Então devemos nos preparar até
para entregar um folheto na rua, porque assim Jesus fez, assim a palavra nos diz. Jesus se preparou. Vamos ver o que diz aqui agora em Lucas 4, 16 a 20. Então diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todo na sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então Jesus foi ao deserto e voltou para começar o seu ministério. Então nós vimos, agora pelo poder do Espírito Santo, Jesus começa o seu ministério. Depois que Jesus foi batizado, foi para o deserto, voltou, agora pelo poder do Espírito Santo, Jesus começa o seu ministério. O que aconteceu com os apóstolos, que eram os discípulos, antes de começar o seu ministério: ficai aqui até que desça sobre vocês o Espírito Santo e sejam revestidos de poder. Nós precisamos nos preparar a cada momento para fazer a obra. Ah, mas o jejum é um sacrifício, eu não preciso fazer sacrifício. Precisamos sim, porque Jesus fez, Jesus se preparou. Então, como ele deixou escrito, devemos e temos a necessidade de fazer, porque nós precisamos continuar essa obra que os apóstolos deixaram para nós. Então, aquilo que tantos temos medo, tanto receamos de acontecer, acontecia com Jesus. Olha só no capítulo 4 de Lucas, versículo 27 a 29. Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus também foi rejeitado. Jesus ia ser jogado de um monte abaixo, da colina para baixo. E você e eu, nós temos medo de sermos pegos pelos homens, de ser rejeitado pelos homens. Então, Jesus também foi rejeitado. Então não devemos ter medo do que pode nos fazer o homem, e sim temermos do que pode nos fazer o nosso Deus, que é o único que tem poder para levar para o céu, para o seu lado, ou levar para o inferno, onde é tentação eterna. Então vamos fazer a vontade de Deus. E finalizando, nós vamos ver o que Lucas também, no capítulo 4, do versículo 31 a 35, deixou para nós. E desceu de Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado.
E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. E achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, do menino, sem lhe fazer mal. Então vimos que mesmo depois de Jesus ter sido rejeitado um pouco à frente, Jesus mesmo assim não desistiu da obra. Eles tentaram jogar Jesus do monte para baixo, não tirou nada, não botou Jesus em desânimo. Jesus continuou fazendo a obra a ponto de curar este jovem. Então, não devemos descansar na obra, devemos fazer a obra em todo momento. É isso que a palavra deixa para mim e para você. E nesse final eu digo: se prepara, não faça a obra de qualquer jeito. Antes de sair para fazer a obra do Senhor, jejue, ore, faça o que Jesus deixou para você, porque está na palavra. Então, o que está na palavra é para respeitarmos e obedecermos. Deixo um abraço para todos. Que Jesus Cristo, Senhor meu e teu, aquele que nos tirou da podridão, nos resgatou da mão do valente, que Ele seja o nosso Deus, porque Ele é o mais valente. Então vamos obedecer e fazer a vontade. Que Jesus te abençoe, que Jesus me abençoe, que Jesus abençoe a sua casa, como tem abençoado a minha casa. Obrigado por tudo que Jesus tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu agradeço.